Olá, seja muito bem-vindo. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre geradores elétricos. Eles são dispositivos que têm a função de transformar um tipo qualquer de energia em energia elétrica. Olha aqui, nós temos 4 figurinhas que indicam alguns tipos de geradores. Todos eles têm uma função que é comum para eles. Eles vão utilizar de alguma energia para convertê-lo em eletricidade ou em energia elétrica. Aqui nós temos duas pilhas na figura da esquerda e elas têm, como nós conhecemos, dois terminais, um positivo e o outro negativo. Isto está indicando que há aqui uma diferença de potencial entre estes dois terminais. Ela vai utilizar do resultado da reação química que ocorre no seu interior para gerar essa diferença de potencial. Então nós podemos dizer que a pilha vai utilizar da energia química, que é produto de reações químicas, para converter esta energia em energia elétrica, em forma de corrente elétrica, se nós conectarmos estas pilhas em um circuito elétrico qualquer. Semelhante às pilhas, nós temos as baterias. No caso aqui a segunda figura aqui da esquerda para a direita, uma bateria de carro. Nós temos novamente os terminais positivo e negativo. Eles indicam uma diferença de potencial entre estes dois lados. E a energia que vai ser convertida em energia elétrica é a energia química, porque aqui dentro nós temos uma solução ácida que faz todo o processo de conversão de energia química para energia elétrica. E se nós quisermos utilizar esta bateria, nós vamos colocá-la em um circuito elétrico e ela vai gerar corrente elétrica. Então, essas diferenças de potenciais que indicam o terminal com cargas com um sinal positivo e um terminal com sinal negativo, tem um determinado valor, que é a voltagem da bateria. Estas pilhas que vocês estão vendo logo à esquerda, geralmente tem uma DDP, ou uma voltagem, ou uma diferença de potencial, e também alguns chamam isso de tensão, de 1,5 volt. Então essas pilhazinhas são pilhas que contêm uma DDP de 1,5 volt. Já essas baterias de carros aqui que vocês estão vendo, como a segunda figura, geralmente elas têm uma DDP de 12 volts. É a tensão da bateria. Já agora a terceira figura nos mostra um tipo de gerador um pouco diferente, porque ele vai utilizar da energia que o vento está trazendo, uma energia mecânica, uma energia cinética, que consegue girar as pás deste gerador aí que vocês estão vendo, e no girar dessas pás, lá dentro do gerador existe um mecanismo de conversão desta energia mecânica em energia elétrica. Então é um tipo de gerador que é diferente da pilha e da bateria, mas é gerador elétrico. Por quê? Porque está utilizando de uma energia, que é a mecânica do vento, transformando ela em energia elétrica, porque estes geradores aí sempre estarão conectados a circuitos com fios longos, extensos, para abastecer cidades ou empresas. São geradores conhecidos como geradores eólicos. O outro tipo de gerador que está aqui na figura, a quarta e última figura, é um gerador que vai utilizar de uma energia que vem da luz solar, uma energia da onda que vem lá do Sol, conhecida como onda eletromagnética. Na verdade, vem vários tipos de ondas, que é o que nós chamamos de luz, a luz do Sol. Vem estas ondas, pode estar no formato de ultravioleta, pode estar no formato de infravermelho, no formato de luz visível. Estes painéis que vocês estão vendo aí, com colorações um pouco assim azuladas, são painéis que utilizam de um recurso muito avançado em tecnologia, capaz de converter a energia que é transportada por esta luz do Sol em energia elétrica. Então, este painel que vocês estão vendo aí, conhecido como painel solar, que tem células fotovoltaicas, ele vai utilizar da energia solar e convertê-la em energia elétrica para abastecer uma residência, ou uma indústria, ou uma igreja, ou um prédio qualquer.
Então ele faz o papel de um gerador elétrico. Ele converte a energia solar, que é um tipo qualquer de energia, em uma energia conhecida como energia elétrica. Então a finalidade do gerador é converter a energia que ele está utilizando para funcionar em energia elétrica e fornecer esta energia elétrica para um circuito qualquer, alimentar um circuito elétrico. Eu acredito que você deve ter entendido e por causa disso nós vamos continuar um pouquinho mais e avançar nesse conhecimento. Então acompanhe esta figura aqui, vamos pensar um pouquinho sobre o que está ocorrendo. Nós temos uma pilha, ela é bem identificável por todos nós porque faz parte dos componentes que nós utilizamos no dia a dia. E esta pilha aqui, como você pode observar, está gerando eletricidade, porque ela está pegando um pouco da energia química, resultado das reações que ocorrem no seu interior, e convertendo em energia elétrica. E como nós já aceitamos, a corrente elétrica gerada por esta bateria vai sair do lado do terminal positivo, que este é o sentido convencional, e esta corrente elétrica vai percorrer este fio, e quando atravessar esta lâmpada e ir para o outro lado, ela vai causar um efeito que vocês estão vendo claramente aqui na imagem, que é o efeito de iluminação. Vai brilhar, esta lâmpada vai acender, então a corrente vai embora e ela volta por aqui novamente, chegando no gerador ou nesta pilha. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte: esta pilha também vai ser atravessada pela corrente, ela vai ser percorrida pela corrente. A corrente sai daqui do negativo e vai atravessar a pilha para sair e continuar no circuito. Então, a corrente atravessa também o gerador. Vamos entender desta forma, porque a corrente está circulando aqui em todo o circuito. Ela passa pelo gerador e ela passa também pela nossa lâmpada, que no caso é o componente que faz o papel, um papel inverso do gerador, porque o gerador ele vai pegar da energia que ele está utilizando para converter em energia elétrica. Então ele utiliza de uma energia qualquer e converte essa energia em energia elétrica. Já a lâmpada que você está vendo aqui, ela está utilizando da energia elétrica e convertendo ela em pelo menos dois tipos de energia, que vai ser a energia luminosa, que está claro aqui para a gente na imagem, e energia térmica, porque uma lâmpada dessa esquenta muito, esquenta bastante. Então aqui está sendo convertida a energia elétrica em calor e energia luminosa. Este aqui é um tipo de material que nós chamamos de receptor. Então o receptor vai pegar a energia elétrica e convertê-la em qualquer outro tipo de energia. E o gerador é o inverso, ele vai pegar qualquer tipo de energia e convertê-la especificamente em energia elétrica. Então, já sabendo disto, nós podemos fazer o seguinte: vamos desenhar isso daqui num formato esquemático? Me permita mostrar aqui para você. Eu tenho então o símbolo do gerador, e aqui eu tenho o circuito, uma resistência que é a lâmpada, por exemplo, e montamos um esquema para poder indicar um circuito elétrico. De modo que eu posso dizer que do lado esquerdo da bateria ou do gerador eu tenho um terminal que eu vou chamar de A, e do lado direito um terminal que eu vou chamar de B, onde o A é o lado positivo e o B é o lado negativo. Aqui eu tenho uma resistência R neste resistor ou nesta lâmpada, pode ser qualquer componente que absorva essa energia elétrica, convertendo ela em outro tipo de energia. E eu vou mostrar agora a corrente elétrica que passa através do circuito em alguns pontos. A corrente está saindo do lado positivo do gerador, faz todo o percurso e chega pelo lado negativo. Vale lembrar que este gerador oferece uma diferença de potencial, que é exatamente a grandeza física que indica o quanto de energia que este gerador está passando para a corrente elétrica por unidade de Coulomb. E esta diferença de potencial é dada pela letra U. Então, U é a diferença de potencial do gerador. Este U indica o quanto de energia por unidade de Coulomb que estas cargas estão recebendo do gerador para formar a corrente elétrica do circuito. Então, este U está indicando a quantidade de joules
por unidade de Coulomb, ou seja, o quanto de energia por cada Coulomb de carguinha que está saindo aqui desta bateria ou deste gerador. Lembre então que este U, como sendo esta DDP, é muito importante para sabermos com qual energia que a corrente está circulando no nosso circuito. Esta energia que a corrente está levando consigo vai ser consumida aqui no resistor ou no receptor, que é um dispositivo integrante deste circuito. No caso, nós já sabemos o que ocorre com esta energia ao longo de todo esse circuito e por causa disso nós vamos entrar agora num detalhe. Veja, quando a corrente elétrica passa pelo resistor, ou seja, aqui neste dispositivo com resistência R, ela vai perder a energia ou ela vai transformar a sua energia elétrica em outro tipo de energia. É tanto que quando a corrente sai do gerador, sai com uma energia. Quando ela sai do receptor, que é o caso aqui deste resistor, ela sai com a energia praticamente nula. Então toda a energia que ela ganha no gerador, ela vai dissipar nos resistores ou nos componentes que estão integrando este circuito. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Mesmo o gerador sendo um dispositivo que vai dar energia para a corrente elétrica, em forma de energia elétrica, mesmo assim, para a corrente elétrica atravessar o gerador, ela perde um pouquinho de energia. Então ela perde um pouquinho de energia lá no resistor, lá em cima, e ela também vai perder um pouquinho de energia ao atravessar o gerador. Isso quer dizer o seguinte, que o gerador dá energia e ao mesmo tempo toma um pouquinho dessa energia. E o fato do gerador tomar um pouquinho desta energia indica para nós que dentro do gerador a corrente vai encontrar uma pequena resistência para atravessá-lo, assim como ela encontra uma resistência para atravessar um resistor, uma lâmpada, enfim. Como a corrente encontra uma pequena resistência para atravessar o gerador, nós podemos melhorar esta imagem e dizer o seguinte: o gerador agora ele tem um símbolozinho de uma pequena resistência dentro dele, e aqui eu vou mostrar para vocês o circuito que vai ser trabalhado por todos nós a partir de agora. Aqui eu tenho então o terminal A, olha só, o mesmo A da figura de cima, e aqui eu tenho o terminal B, é o mesmo B da figura de cima. E aqui eu tenho uma diferença de potencial entre esses dois terminais, que é o nosso U, correto? A diferença de potencial da bateria. Então a bateria toda seria isso daqui, ó. Isto é a bateria, tá certo? Mas dentro da bateria tem uma pequena dissipação de energia, quer dizer, a corrente vai perder um pouquinho dessa energia elétrica, e por causa disso nós vamos simbolizar aqui uma resistência interna, um R minúsculo, tá certo? Este aqui é um R minúsculo. Deixa eu melhorar essa letra R aqui para você. Então, aqui nós temos uma resistência interna. E o gerador está gerando uma quantidade de energia elétrica por unidade de Coulomb. Não é isso? A quantidade de energia elétrica por unidade de Coulomb que o gerador está dando para a corrente elétrica vai ser dada pela letra epsilon. Este epsilon aqui, conhecido como força eletromotriz. Força eletromotriz é a quantidade de energia por unidade de Coulomb que o gerador está fornecendo para a corrente. Mas quando a corrente atravessa o gerador, ela perde um pouquinho dessa energia para esse pequeno resistor que está aqui dentro do gerador. E aí quando a corrente sai do gerador, ela sai com uma diferença de potencial dada pela letra U, ou por uma quantidade de energia por unidade de Coulomb dada pela letra U. Então veja só, a diferença de potencial epsilon é a diferença de potencial total do gerador, que indica a quantidade de energia por unidade de carga que está recebendo, a corrente elétrica está recebendo dentro do gerador. E este U aqui é a quantidade de energia por unidade de carga que a corrente elétrica possui ao sair de dentro do gerador. Então, dá para nós montarmos agora uma equação que indica o seguinte: a quantidade de energia por Coulomb, ou a diferença de potencial total do gerador, menos a energia ou a diferença de potencial que é perdida lá dentro, vai me dar a diferença de potencial líquida,
ou a energia por unidade de Coulomb líquida, que é a energia que as carguinhas vão sair com ela dentro do gerador. E aí eu posso montar a equação seguinte, que a energia por unidade de Coulomb líquida, que é a energia que elas saem consigo, que é a DDP do gerador, é igual à quantidade de energia total por unidade de Coulomb dada pelo gerador para essa corrente, que é a DDP total do gerador, subtraída da energia que se perde lá dentro do gerador. Quer dizer, uma pequena diferença de potencial negativa que está aqui entre os terminaizinhos deste pequeno resistor. Isso aqui é um símbolo que vai indicar a quantidade de energia perdida lá dentro. Eu estou usando esse termo perdida, mas é dissipada, né? A energia não se perde, ela não se cria, ela se transforma. Mas vamos utilizar de uma forma um pouco mais vulgar, mais rústica, este termo perdeu um pouquinho de energia dentro. Então, a energia total ganha por unidade de carga menos a energia perdida lá dentro por unidade de carga, vai me dar a energia líquida por unidade de carga com que esta corrente vai sair de dentro do gerador. Então, o que eu tenho aqui? Esta grandeza U que você está vendo na nossa equação, ela é medida em volt. Esta outra aqui é medida em volt. E esta R vezes I aqui também é medido em volt. O que é 1 volt? Volt, dado pela letra V, é a quantidade de energia por unidade de carga, ou por unidade de Coulomb. Então eu tenho uma quantidade de energia por unidade de carga criada lá dentro, fornecida para a corrente, e aqui eu tenho uma quantidade de energia por unidade de carga tirada da corrente. Se eu fizer essa subtração, eu vou obter a quantidade de energia por unidade de carga líquida, que é aquela com a qual as cargas vão sair de dentro do gerador. Esta aqui, então, é a conhecida equação do gerador. Este gerador que tem esta resistência interna é um gerador real. É um gerador que, na verdade, representa todos os geradores que nós temos na indústria, no comércio, no dia a dia. Eles realmente têm esta resistência interna. É claro que cada um vai ter um valor diferente para a resistência interna, para este U, para este Epsilon, mas o gerador que não tem uma resistência interna não existe, ele é apenas um gerador idealizado, que no caso desta primeira figura aqui, esta que eu vou destacar dentro de uma nuvenzinha, ele é um gerador que não tem uma resistência interna. Ele é então um gerador idealizado. É só para dar um exemplo, para a gente entender o que significa um gerador. Ele é um gerador ideal. É um gerador que não tem resistência interna. Tá certo? Então agora eu posso dizer o seguinte: o gerador ideal é só para nós estudarmos e compreendermos o que significa um gerador. E o gerador real é de fato o gerador que nós precisamos conhecer e entender a fundo, porque é o gerador que nós temos disponível aqui no nosso dia a dia. E ele obedece esta equação que vocês estão vendo aqui, a equação do gerador. Se você observar, deixe-me fazer aqui uma coisa, tomar um espaço aqui maior para nós. A equação é esta daqui. U é igual a epsilon menos R vezes I. É uma equação que não tem nenhuma potência 2, 3, 4... nenhuma potência diferente de 1. Aqui eu não tenho nada elevado ao quadrado, nada elevado ao cubo. Então isso aqui é uma equação que eu posso visualizar ela assim, U, que depende de I, é igual a epsilon menos R vezes I. Lembra daquela expressão de Y igual a AX mais B? Este A é este R, este X é este I, este B é este epsilon. E este Y é este U. Então agora ficou mais fácil. É uma equação que, se eu colocá-la em forma de função, registra para mim uma função de primeiro grau. Eu poderia colocar, ao invés de y, f de x, como queiram. Espera aqui só um pouquinho. F de x é uma função que depende de x. O u aqui depende de i. Então esta equação aqui, como uma função de i, indicando que o u depende de i, pode ser representada por um gráfico
um gráfico, digamos, U aqui na vertical e I aqui na horizontal. O coeficiente angular é este R, é o que indica a inclinação da reta. Como é uma função de primeiro grau, o gráfico vai ser representado por uma reta. Como este R indica a inclinação desta reta, como este A aqui, ó, indica a inclinação da reta da função geral, né, de primeiro grau, se este R é negativo, a nossa reta do gráfico vai ser assim, ó. Ela vai estar inclinada para a esquerda. Por que ela vai estar inclinada para a esquerda? Porque o R é negativo. Se fosse positivo, como esta função aqui, o nosso R, desculpa, a nossa reta seria positiva, com a inclinação para a direita. A inclinação aqui para a direita. Como o R é negativo, a inclinação é para a esquerda. Pois bem, eu sei que você entende isto, então, e nós podemos continuar fazendo o seguinte. Associando este gráfico a esta equação aqui, ou a esta função, nós podemos utilizar então dois artifícios diferentes para descrever o comportamento da DDP líquida de um gerador em função da sua corrente. Ou seja, eu posso utilizar de uma função e também posso utilizar de um gráfico para descrever, olha só, descrever a dependência da DDP líquida do gerador. Quem é essa DDP líquida? É a DDP que eu já descontei da perdazinha lá do resistor interno, né? O resistor internozinho lá, a resistênciazinha, tira um pouquinho da energia, aí sobra uma energia líquida. Essa energia por unidade de carga é a DDP líquida, tá certo? Então, isso daqui é algo básico para que você possa compreender mais ou menos como funciona esse gerador. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais e vamos aprofundar cada vez mais e chegar na corrente de curto-circuito e tentar fazer alguns exemplos e assim por diante. Mas por enquanto já está de bom tamanho. Um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.